Gente, vamos lá. Juízes, capítulo 9, verso 7, está escrito assim: quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou: ouça-me, cidadãos de Siquém. Ouça-me, se quiserem que Deus os ouça. Certa vez as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à oliveira: seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: devo eu deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e as pessoas, só para ser mais altas das árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: devo deixar de produzir os meus frutos doces, deliciosos, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira: seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: seja nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: se querem mesmo ungir-me seu rei, venham abrigar-se à minha sombra, senão que saia fogo de mim e queime os cedros no Líbano. Amém, gente? Deixa eu fazer uma introdução aqui. Nós arrebentamos, falei sobre isso num culto de homens aqui, porque nós arrebentamos demais a Jezebel, né? Quando nós pregamos sobre Jezebel, nós arrebentamos Jezebel. Acabamos com ela. Na verdade, os pastores, eu mesmo já fiz isso muitas vezes. Arrebentar Jezebel. Por quê? Porque ela foi uma mulher mau. Ela foi uma mulher ruim. Sabe? Mas sabe quem foi Jezebel? Jezebel era filha de rei. Então ela foi princesa. E ela casou-se com Acabe. E Acabe se tornou rei em Israel. Gente, um rei, ele é ungido, ele se tornou rei para governar, para reinar. Se um rei não governa, não reina, alguém precisa governar. Sim ou não? Como Acabe era um camarada sem atitude, sem ação, um camarada morto, alguém precisava reinar, alguém precisava governar. E isso aconteceu. Jezebel tomou, só para você ter uma ideia, na cultura deles ali, a mulher não podia nem entrar na frente do rei, não podia entrar na sala do rei, sem ser convidado ou sem antes pedir permissão antecipadamente. Jezebel não só entrava na sala do rei, como que ela mandava no rei, que era o marido dela. Por quê? Porque o camarada era frouxo. Repita comigo: frouxo. Gente, Deus não nos chamou para ser frouxo, para ser covarde. Deus nos chamou para se posicionar, sabe? Foi para isso que Deus nos chamou, para governar, para ocupar o nosso espaço na sociedade. E nós precisamos ocupar o nosso espaço na sociedade. Eu estava falando com a Simone em casa, o pastor falou sobre isso ontem, falando com a Simone e com o Lucas, porque nós temos a mania de orar e dizer assim: Deus, olha, se tiver no teu querer, na tua vontade, o Senhor faz. E o pastor estava falando aqui ontem, porque a Bíblia ela nos garante milhares de bênçãos. Sabe por que nós não recebemos? Porque nós não nos posicionamos para receber. Simplesmente assim. Vou contar para vocês a história dessa parábola do Jotão. Ela começou lá atrás. Quem sabe quem é Jerubaal? Quem sabe quem é Jerubaal? Jerubaal é o mesmo Gideão. E a Bíblia diz que o povo de Israel se desviou após Baal, capítulo 6 de Juízes. A Bíblia diz que ele se desviou após Baal, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus então permitiu que eles fossem dominados, escravizados, tomados pelos midianitas. E tudo que eles plantavam, os amalequitas e os midianitas, eles vinham e saqueavam.
Eles roubavam. E a Bíblia diz, querido, que o povo de Israel se tornou miserável por isso. Miserável, que eu digo em questão de pobreza mesmo. Só para vocês terem uma ideia, eles não tinham nem o que comer nesse período. Tudo porque eles foram atrás de Baal. Desviaram-se da vontade, do plano de Deus e foram atrás de Baal. Não que Deus é mau. Não que Deus pegou eles e disse assim, ó, porque vocês agora adoraram Baal, eu vou punir vocês. Não, Deus não fez isso. Vocês conhecem a história do preguinho? O camarada precisava de 200 mil reais. 200 mil reais. E ele não tinha de onde tirar, ele só tinha uma casa. Ele disse assim, eu vou pôr essa casa à venda. No valor de 200 mil reais. Ela vale 200 mil reais. E ele pôs a casa à venda. Rapidamente apareceu um comprador. Aí ele fez um contrato e disse para o comprador, olha, eu vendo toda a casa, mas o preguinho aqui eu não vendo, tá bom? O cara disse, tá bom. Preguinho não vai fazer diferença numa casa, é verdade ou não é? Nós pensamos assim, que só um preguinho não vai fazer diferença numa casa. Se tiver um preguinho aqui, queridos, nessa parede aqui não vai fazer diferença. E ele fez o contrato, ó, você pode mudar, pode reformar, pode fazer o que quiser nessa casa. Mas segundo esse contrato, você não pode mexer nesse preguinho. Eu vendo toda a casa, mas esse prego é meu. Tá bom? Fechou. O prego não vai fazer diferença. Passou-se um tempo, ele resolveu todo o problema dele. Levantou um recurso e voltou lá e disse assim, eu quero comprar minha casa. Aí o dono da casa que havia comprado dele disse assim, cara, eu não estou vendendo a casa. Comprei de você porque eu precisava. Ele disse assim, mas eu vendi porque eu só precisava do dinheiro. Mas agora já levantei o dinheiro. Não preciso mais... Ou seja, agora eu quero devolver o seu dinheiro e pegar minha casa de volta. E o camarada que tinha comprado disse assim, não coloquei placa de venda, não estou vendendo a casa. Ele disse, mas eu quero comprar de volta. Mas eu não estou vendendo. Não, então o preguinho está lá? Tá. Então tudo bem, ele saiu, deu meia volta, foi até o açougue, comprou uma peça de carne, foi lá e pendurou no prego. Porque o prego era dele. A casa era do camarada, mas o prego era dele. Ele não podia mexer no prego. E a carne ficou lá e começou a feder. Ele teve que vender a casa por causa de um prego. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o prego era a legalidade que o camarada que vendeu a casa tinha dado. Ou seja, o camarada que comprou a casa tinha dado ao que vendeu. O que Israel fez ali foi a legalidade que ele deu. Não que Deus estava punindo Israel, mas foi a legalidade que ele deu para que o inimigo entrasse e escravizasse eles. E agora eles estavam passando fome, queridos. Passando fome, sofrendo, barbaridade. E Gideão, ele tem uma estratégia para ele colher pelo menos o que comer. Porque o negócio em Israel está feio. E ele vai colher milho, o trigo. Ele vai colher trigo e vai pisar no lagar. Ou seja, vai separar o trigo lá no lagar. O lagar é o lugar onde pisa a uva, onde faz o vinho. Só que se ele tivesse aonde era época de colheita de trigo, e se ele tivesse aonde se colhe trigo, os medianitas roubavam dele. Então ele foi para onde o pessoal não esperava que ele estivesse trabalhando naquela época. E ele está lá malhando trigo, quando o anjo aparece e fala com ele. Eu vou pular, porque eu quero chegar lá na parábola do Jotão. Vai ser bem, senão eu vou falar 2 horas aqui hoje. E o anjo chega e fala com ele. Quando o anjo fala com ele, ele diz assim, ó, é o Senhor mesmo? É Deus que está falando comigo? Então fica aqui. Eu quero fazer uma oferta para você. Aí ele vai para a casa dele e diz para o anjo, não sai daqui não, fique aqui. Se você é Deus mesmo que está falando comigo, fique aqui. Aí o anjo diz assim, não, pode ir, pode voltar, eu espero aqui, pode ir. Aí ele vai e mata um cabrito. E faz um bolo e traz para o anjo. Coloca em cima da pedra. Quando ele coloca em cima da pedra, querido, vem o fogo e consome tanto o bolo quanto o cabrito. Aí então ele entende que ele está falando com Deus. E ele entra em desespero e diz, meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face, eu vou morrer. Quando ele diz isso, o anjo diz, rapaz, fique em paz, você não vai morrer. Sabe por quê? Porque eu conto com você.
para livrar Israel e para salvar a sua casa. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite. Deus não se importa com a situação em que você está passando, por mais difícil que seja. Porque naquele momento Israel não tinha nem o que comer, querido. Nem o que comer. Diga para o seu irmão, nem o que comer. E se você acredita que essa igreja é um lugar onde Deus habita, eu quero lançar uma palavra profética sobre a sua vida. Por mais difícil que ela esteja, por pior que ela esteja, Deus ainda conta com você para salvar a sua casa e para libertar essa geração, queridos. Louvado é o nome de Jesus. Deus conta com você. Gideão, se eu vou morrer, diz, não, não vai morrer, não vai. Eu tenho um propósito para você, querido. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado para você. Você não vai morrer antes que Israel seja liberto e a sua família seja salva. Deus conta com você. Coloque a mão no ombro do seu irmão, diz para ele, Deus conta com você. Diz para ele, Deus conta com você, querido. Deus conta com você, meu irmão. Está difícil, pastor, está difícil, eu estou quebrado, eu estou arrebentado. Tem momento que dá vontade, quando o anjo aparece para falar com Gideão, o anjo chega e faz um elogio para Gideão. Gideão fala, que nada, rapaz, se é comigo nada. Se fosse comigo, nós não estaríamos passando por isso aí. Ele estava chateado, zangado, por causa da situação que eles estavam passando. Mas Deus estava lá no céu contemplando, dizendo assim, no momento certo, eu vou te levantar, eu vou te usar, sua família será salva, sua geração será liberta. E Deus está dizendo nessa noite, Deus está dizendo, tem um pouquinho só de calma, um pouquinho só de paciência. Eu estou vendo e no momento certo eu me levanto. Sua geração vai ser salva e a sua família será liberta. Oh, aleluia. E Gideão, então, ele vai para casa. Entende que falou com Deus? E ele vai para casa e de noite, Deus aparece para falar com Gideão. Eu quero ler com vocês o texto aqui. Louvado é o nome de Jesus. Capítulo 6. Capítulo 6. Verso 25. Coloca lá para nós, filhão. Tudo isso que eu estou falando para vocês está no capítulo 6 de Juízes. A partir do capítulo 6, depois vocês leiam na sua casa. Aí ele vai para casa. Ele vai para casa. Deus fala com ele vai para casa e de noite Deus fala com ele. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai. Aquele de 7 anos. Derrube o altar que seu pai fez para Baal. E corte o poste de acera que fica ao lado do altar. Continua. Depois construa um altar para o Senhor seu Deus no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de acera que você cortará. Amém? Por que o povo estava passando por necessidade e por dificuldade? Porque o povo estava preso. Porque eles deixaram de adorar a Deus. Quando nós vemos essa história por cima e não estudamos ela, o que nós vamos entender? Que Deus começou a libertação de Israel quando Deus começou a separar o exército para guerrear contra os medianitas, não é isso? Mas, querido, não ia adiantar Deus matar todos os medianitas se Deus não tratasse o problema que estava no povo de Israel. O que fez o povo entrar nessa situação foi ele ter desviado a fé deles. A fé deles estava em Baal. Então Deus precisava começar a tratar primeiro no povo de Israel, para depois eliminar os inimigos deles. Não adiantava nada se o povo de Israel não fosse tratado. E para que o povo de Israel fosse tratado, Deus precisava tirar a credibilidade de Baal que o povo de Israel havia dado. Porque Baal era um Deus para o povo de Israel nesse momento. E Deus falou, e Deus, na sua estratégia, pensou assim: eu preciso fazer com que esse povo deixe de acreditar em Baal. Preciso fazer alguma coisa.
Então Deus aparece à noite e fala com Gideão: Gideão, o seu pai é o guardião do touro lá, que eles estão cevando para Baal. Só para vocês terem uma ideia, ninguém podia relar no touro. Quem relasse nesse touro, eles matavam. Eles matavam. E agora Deus aparece a Gideão e diz: Gideão, seu pai é o guardião do touro lá que estão cevando para Baal, estão engordando para Baal. Eu quero te fazer um pedido. Você vai até a casa de seu pai, pega esse touro. Sabe a lenha que eles estão guardando para sacrificar esse touro para Baal? Então eu quero que você construa um altar no alto da colina. Pegue esse touro, pegue a lenha que eles estão guardando lá e sacrifique esse touro para mim. Só que Gideão, queridos, não podia ir de dia. Porque se ele vai de dia, o pessoal mata ele. Ele não podia nem chegar perto do touro. Não podia. Então ele vai à noite. Chama 10 pessoas. Chama 10 homens. Aí eles vão à noite. Roubam o touro. Pegam a lenha. Sobe até o alto da colina. Ou seja, também derruba o altar de Baal. Aí eles sobem até o alto da colina e sacrificam o touro. Amanhece o dia, queridos. As pessoas começam a acordar e ver o altar de Baal derrubado. E eles começam a entrar em parafuso. E vão até a casa de Joás. Joás é o pai de Gideão. Bate palma e diz: ó, o que aconteceu? Derrubaram o altar de Baal. Roubaram o boi, as madeiras. Sumiram. E Deus não faz nada para ficar escondido. Nada. Logo alguém aparece e diz assim: sabe quem fez? Foi Gideão. Dedo duro, no X9, aparece lá e diz assim: ó, Gideão fez isso aí. E aí eles começam: precisamos matar Gideão. Joás, traz aqui Gideão, traz seu filho. Vamos matar Gideão, porque... Aí Joás diz assim para ele: cara, posso ser sincero com vocês? Se Baal, que hoje para nós é um Deus, não pôde com Gideão, eu vou mexer com ele? Deixe Baal que se vire com ele. Deixe Baal que contenda com ele. O nome de Gideão mudou-se para Baal, que quer dizer... Baal, mudou-se para Jerubaal, que quer dizer Baal que contenda com ele. E assim acabou-se o crédito, ou seja, acabou. As pessoas passou a perder a credibilidade, ou seja, deixou a credibilidade que tinha em Baal. Não adiantava Deus libertar o povo dos medianitas se a fé deles continuasse em Baal. A legalidade estava lá. E eles automaticamente seriam presos de novo. Porque eles teriam dado legalidade. Então antes, querido, de nós tratarmos as áreas externas, Deus vai tratar a área interna. Nós precisamos mudar por dentro, para que a parte de fora seja mudada. É lá dentro que Deus precisa fazer a mudança. Deus primeiro vai libertar. Quantas vezes eu já cheguei na casa de pessoas para orar, com uma equipe de obreiros. E chegava lá, estava lá. Não vou falar para não ser processado, né? Está sendo transmitido. E aqueles irmãos mais religiosos diziam: pastor, tem que falar para jogar tudo fora, tem que falar. Não, queridos, não adianta tirar da parede, você tem que tirar do coração. A Bíblia, a minha mãe contava uma história para a gente, que quando a minha avó se converteu, ela levava uma surra cada vez que chegava da igreja. O meu avô era um gaúcho bravo. Bravo, pequeno, mas bravo. Toda vez que a minha avó ia para o culto, eu não conhecia nem minha avó nem meu avô, mas a minha mãe contava a história. E naquela época os pastores eram homens de Deus, querido. Acontecia muito mais milagres do que hoje. Não que Deus mudou, Deus não mudou não, querido. Mas a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, a fé de muitos esfriaria. A Bíblia diz isso.
E aí um dia a minha avó chega na igreja e chama o pastor e diz assim: pastor, não aguento mais. Toda vez que eu venho no culto, eu chego em casa, é uma surra. Sabe, eu acho que eu não vou vir mais para o culto. Aí o pastor diz para ela: ó, filha, faz o seguinte. Chega na sua casa, coloque uma cadeira e diga para Jesus: sente aqui. E conte tudo para ele. Diz que ela fez isso. Chegou em casa, colocou uma cadeira. Falou: Jesus, sente aqui. E contou tudo para ele. Contou tudo para Jesus. Aí meu avô chegou, ela estava contando para Jesus. Diz a minha mãe, que a casa da minha avó era tipo assim, começava numa parede, dava a volta. Vocês entendem, sabe do que eu estou falando? E o meu avô começou a bater na minha mãe, E de repente uma imagem quebrou. Pá! E aí ele assustou, parou um pouquinho. Mas foi só uma imagem. Aí ele voltou a bater de novo. A segunda imagem quebrou. Aí ele parou, ficou assustado. E todas as imagens que estavam na parede quebraram. A partir daquele dia. Ou seja, naquele momento o meu avô falou assim: vamos procurar o seu pastor. Porque a partir de hoje eu vou para a igreja com você. Sabe? Porque não ia adiantar tirar da parede se não tirasse do coração, queridos. Deus precisava fazer uma obra, tratar lá dentro, primeiro, para depois tirar. Foi isso que aconteceu aqui. Só que quando isso aconteceu, esse é um texto que eu fiquei curioso, estudando. Porque Deus agora começa a tratar Israel. E Deus consome o bezerro, Deus consome o bolo. E Gideão sabe que ele está falando com Deus, tanto que ele ficou preocupado com medo de morrer. Mas agora ele resolve, depois de tudo isso, ele resolve fazer um teste, uma prova. Aí ele diz assim: Deus, ó, sei, já aconteceu um punhado de coisa aí, mas eu preciso de uma confirmação sua. Você já fez isso? Sabe por que você não fez? Sabe por que eu não fiz? Porque nós somos medrosos. Nós não somos ousados. O pastor falou aqui, essa madrugada, que nós precisamos reivindicar as promessas do Senhor, que estão na sua palavra. Que estão aqui, queridos, já estão aqui. É uma promessa que foi feita a você, foi feita a mim. E agora Gideão diz assim: Senhor, ó, eu quero fazer uma prova. Ó, tá vendo aqui, eu estou com um novelo de lã. Se o Senhor mesmo está comigo, está falando comigo desse negócio aí, eu vou pôr esse novelo de lã aqui. Amanhã o Senhor vai fazer serenar só nele. Ousado, né? Abusado, Gideão. O Senhor vai fazer serenar só nele. Toda a terra vai estar seca, mas o meu novelo de lã vai estar molhado. Se o Senhor está falando comigo, isso vai acontecer. Aí no outro dia, queridos, eu imagino o tamanho do novelo de lã, né? Porque a Bíblia diz que no outro dia, toda a terra estava seca, mas o novelo de lã estava molhado. E a Bíblia diz que ele espremeu o novelo de lã, tirou uma tigela de água. Eu imagino o tamanho do novelo de lã. Para mim já era o suficiente, para você. Mas ele disse assim: não, Senhor, ainda não é o suficiente. Eu preciso de uma prova maior. Você está entendendo? Eu quero te levar nessa noite a ser ousado quando entrar no seu quarto para falar com Deus. Porque nós entramos na presença de Deus assim como entramos no gabinete de um juiz, com medo de preso. Se eu falar qualquer coisa errada aqui, ele vai mandar me prender. E o próprio Jesus disse o seguinte, assim, ó: se vocês são maus, sabe dar boas coisas para os seus filhos, imagine Deus que é bom. E aí Gideão diz assim: Senhor, não é o suficiente. Amanhã eu quero o contrário. Toda a terra vai estar molhada, mas o meu novelo de lã vai estar seco. Aí Deus fechou, Gideão, tá bom. Eu vou mostrar para você que estou falando com você. Querido, talvez você ainda não entendeu. Talvez você
está viajando assim, tentando entender alguma coisa. Mas a palavra de Deus, ela é simples e clara. Deus está dizendo: filho, quando entrar na minha presença, seja claro, específico. Não fique com medo, sabe, com receio. Não vou te prender. Toda a terra amanheceu molhada, querido, mas não vendo de lã seco. Aí ele diz assim: não, então o Senhor é comigo. Então vamos para a batalha, vamos para a luta. Aí ele diz assim: aí ele diz assim: pessoal, Deus falou que o nosso tempo de servidão para os medianitas acabou. Só que nós vamos ter que lutar. Quem está disposto a lutar comigo? 32 mil pessoas levantaram a mão. Vamos lutar. Existem situações que nós entramos. Ou seja, eu quero ler um outro texto com você aqui, ó. Provérbios 26, 2. Coloca para mim lá, por favor. Provérbios 26, 2. Olha o que está escrito. Bem interessante. Como o pardal que alça voo, e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Ou seja, em outra tradução, está escrito assim: o mal sem causa ele não vem. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está com um problema, pode ter certeza que existe uma raiz desse mal. E era isso que Deus estava tratando em Israel. Você lembra, conhece o livro de Lucas, capítulo 15, tem 3 parábolas. E eu vi alguém falar sobre isso esses dias. A dracma perdida, a ovelha e o filho pródigo. A ovelha o pastor vai buscar. A dracma, a mulher acende a luz e vai procurar. Mas o filho pródigo não, queridos. Porque foi uma situação em que ele provocou. Então ele tem que sair sozinho. Ele tem que voltar. Ele tem que voltar. A maldição sem causa, ela não vem. E agora o povo precisa lutar para sair daquela situação. O nosso tempo de servidão acabou, mas você não vai sair daí sozinho. Você entende o que eu estou querendo dizer para você? Diga para o seu irmão: vai ter que lutar, meu querido. Diga para ele. Diga para ele, seja ousado. Diga para ele assim: não vai sair daí sozinho. Ou seja, ninguém vai te tirar daí. Diga para ele: ninguém vai te tirar daí. Você vai ter que sair. Se levanta. Se levanta, querido. Se posiciona. Deixa de ser covarde. Levanta e vai para a luta. 32 mil pessoas levantou a mão. Vamos para a guerra. Vamos aí, Gideão. Estamos contigo. Deus está com você? Tá. Então vamos para a guerra. Aí Deus olhou lá de cima. Deus conhecia o coração deles. Deus conhecia o coração deles. Estava confortável demais. Estava sofrendo, passando fome. Necessidade ali, miserável, mas estava muito confortável sofrendo Baal. Agora, estava muito confortável servindo Baal. Fugiu a palavra aqui, gente. Servindo, estava muito confortável. Mas agora, para vencer, eles precisam lutar. E Deus olha lá de cima e faz tempo que esse povo não luta, eles estão com medo. Eles estão com medo. Parece ser feio o dia de amanhã, né, cara? A luta parece ser difícil. Mas Deus não te abandona. Deus está com você. Aí Deus olhou lá de cima e viu que aquele povo estava com medo. Olha o que Deus disse para Gideão. Olha o que Deus disse para Gideão. Deixa eu achar aqui o texto agora. Deus disse assim: Gideão, esse povo que está com você é muito. Deixa eu só achar aqui, queridos. Capítulo 7, verso 3. Coloca para nós lá, Juízes. Deus conhecia eles. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo. Pergunta para o seu irmão se ele está com medo. Pergunta para ele. Quem estiver com medo e assustado, pode deixar esse monte e voltar para casa. 22 mil homens voltaram para casa. E ficou só 10 mil com Gideão.
Quantidade não é garantia de vitória. Quantidade não é garantia de vitória. Era 32 mil homens. Mas estavam todos, ou seja, 22 mil estavam com medo. Deus olhando lá do céu, falou, esse povo está tudo com medo. Gente, covarde na guerra é uma cruz para você carregar. Um covarde ao seu lado na guerra é uma cruz para você carregar. Deus falou, esses covardes vão atrapalhar o outro. Vai atrapalhar os outros. Então, fala aí, quem tiver com medo, pode voltar. 22 mil voltaram. Ficaram 10 mil com o Gideão. 10 mil. Desses 10 mil, Deus olhou lá do céu e sabia que muitos deles não estavam preparados para a guerra. Não estavam preparados para a vitória. Nós queremos vencer a guerra, mas queremos entrar na guerra de qualquer jeito. Há um tempo atrás, eu estava pregando sobre quebra de maldição. E eu fiz um estudo sobre Mike Tyson, um dos maiores lutadores, talvez o maior lutador de boxe de todos os tempos. Talvez para mim foi o maior, não sei. Teve algum outro maior do que Mike Tyson? Não sei se Muhammad Ali foi maior do que Mike Tyson, mas para mim o Mike Tyson foi o maior de todos, lutador de boxe. E eu queria saber por que o camarada era tão bom, porque ele venceu tanto. Ele perdia horas, vendo vídeo dos seus adversários. Quando ele entrava no ringue, ele sabia como a perna dos camaradas se movimentava. Ele sabia como eles lutavam, então era fatal para os adversários. Ele sabia que quando a perna mexia para lá, vinha um gancho daqui, então ele se esquivava e ninguém acertava ele. E ele foi se tornando um grande campeão que se tornou. Você vai para o ringue, meu querido, com o seu adversário, só que você quer ir sem saber quem ele é, de que jeito que ele luta. Sabe o que vai acontecer? Ele conhece tudo sobre você. Tudo. Aí tem gente que diz que o nosso inimigo é um cachorro sem dente. Mas tem muita gente aleijado das pernas, porque esse cachorro sem dente já pegou por aí. Precisa saber que você não está brincando, e que o seu inimigo não está brincando. Se ele puder ceifar a sua vida, ele vai ceifar. Então Deus falou assim, ó, esse povo aí estão tudo despreparados, você quer ver? Manda eles tomar água. E aí você vai perceber quem está preparado e quem não está. Desce 10 mil pessoas tomar água. 300 deles ajoelha com a mão na espada, olhando para os lados, e lambe a água. Mas 9.700 não, gente. Mergulha na água e joga a água para cima e vira uma festa. Aí Gideão disse, não, esse povo não está preparado não. Separou os 300 e diz assim, vocês podem ir embora. Para resumir a história, que existem muitas coisas ainda para falar, mas para resumir, senão eu vou falar muito tempo aqui. Gideão vence a batalha. Com 300, só para vocês terem uma ideia, na primeira guerra, eles tocam a buzina lá e o povo se assusta e um começa a matar o outro dentro do acampamento. E aí eles fogem. E Gideão vai atrás deles, mata os príncipes, traz a cabeça e eles vencem. Para resumir, quando Gideão vence essa batalha, aí eles vêm, o povo de Israel vem até Gideão. Era para nós estarmos entrando na ministração agora, mas nós vamos ter que encerrar daqui a pouco. Eles vêm até Gideão e dizem assim, Gideão, capítulo 8, verso 22, coloca ali para nós, por favor. Olha só, então os homens de Israel, depois de toda a batalha, de toda a guerra que ele teve, e venceu, aí os homens de Israel, então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho, filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos medianitas. Mais um versículo. Porém Gideão lhe disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, e o Senhor sobre vós dominará. Quando ele venceu a batalha, quando ele venceu a guerra sobre os medianitas, o povo de Israel veio até ele e falou, Gideão, precisamos de direção. Precisamos de alguém que governe, que dê direção sobre nós. Gideão disse, não. Eu
não vou governar sobre vocês. Não. Fale com Deus aí, e Deus vai governar sobre vocês. Vocês entenderam agora a parábola de Jotão? Coloca lá no 9:7, por favor. Gideão tinha 70 filhos. 70 filhos. A Bíblia diz que ele teve muitas mulheres. Eu não sei exatamente quantas mulheres Gideão teve, mas ele teve muitas mulheres. Mas ele teve um filho que era de uma serva, de uma concubina. E esse menino chamava-se Abimeleque. E Abimeleque, o que ele fez? Depois que ele cresceu, ele foi até a cidade da onde habitavam os irmãos da mãe dele, os parentes por parte de mãe. E ele falou para eles o seguinte: olha só como que o diabo é terrível. Ele falou: não tem ninguém governando sobre vocês, sobre Israel nesse momento aí, mas você sabe que Gideão tem 70 filhos. E nesse momento era para Gideão estar governando sobre vocês, mas não está. Então o que vocês preferem? Que vocês tenham 70 pessoas governando sobre vocês ou uma só? Só que para que essa única pessoa governe sobre vocês, precisamos matar os 70 filhos de Gideão. Abimeleque fez isso. E os irmãos, ou seja, os parentes por pai de mãe, se uniram com ele. E foram atrás dos filhos de Gideão. E mataram os 70. Somente Jotão escapou. E aí Jotão, então, no Monte Herezim, contou essa parábola. E ele disse que as árvores estavam procurando um rei, alguém para governar sobre eles, mas eles não encontraram. A videira, a figueira, a oliveira rejeitaram governar sobre as árvores. E quando a oliveira, a videira e a figueira rejeitaram, elas foram até o espinheiro e disseram: reina tu sobre nós os espinheiros. Eu reino. Eu reino. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui nesta noite. Quem é a igreja? Não ouvi. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Jesus, antes de subir, queridos, ele disse assim: todo o poder foi me dado tanto no céu quanto na terra. Então ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que Jesus fez? Ele transferiu a autoridade de governo dele para a igreja. Mas as árvores vinham até a igreja e diziam assim: viu, governe sobre nós. Nós dizemos assim: eu vou deixar o meu trabalho, eu vou deixar o meu passeio, eu vou deixar o meu conforto para governar. Não, não vou. E quando nós deixamos de governar, querido, o espinheiro governa, o mundo governa, o traficante governa, a prostituição governa. Por isso que Deus te levantou, por isso que Deus te chamou, para governar sobre tudo e para governar sobre todos. É por isso que eu disse que Deus não se alegra de covarde e de pessoas que não se posicionam. Deus te chamou, Deus te deu unção de governo. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda. Deus nos chamou para liderar e para dar direção para esse mundo. É para isso que a igreja está aqui. Se não for para isso, não faz sentido a igreja estar aqui. Não faz sentido nós temos igreja se não for para dar direção para esse mundo. Está entendendo, sim ou não? Não faz sentido. Eu quero ler só mais um texto com você para nós orarmos. Gênesis 1:28. Gênesis 1:28. Quando Jesus disse isso, que ele transferiu a autoridade, o poder de governo para a igreja, na verdade, ele estava resgatando isso, porque Deus já tinha dado ao homem. E Deus abençoou. Deus aqui está falando da criação de Adão e Eva. E Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a. Diga para o seu irmão: dominar. Dominar. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Sabe qual que é o problema?
que o homem deixa ser dominado, ao invés de dominar. E a mesma coisa que aconteceu com Jezebel. Quando Acabe deixou de governar, ela teve que se posicionar. E ela se amaldiçoou por causa disso. Queridos, quando nós não governamos, alguém se posiciona e governa. Quando nós não fazemos, alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Eu quero orar com você nessa noite. E talvez orar por você. Eu quero que você fique de pé, por favor. E eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite uma unção de governo. Uma unção de governo. Deus nos chamou para liderar. Talvez você não entendeu isso ainda. Talvez eu não entendi isso ainda. Mas Deus nos chamou para governar. Deus nos chamou para liderar sobre as situações. E não para ser governado pela situação. Quando você chega, você domina o ambiente. E você não é dominado pelo ambiente. Sabe por quê? Você precisa ter esta unção de governo. Alguém pensou talvez que eu ia falar sobre política aqui quando eu falei governo, né? Não, queridos. Você tem uma coisa que dificilmente você vai ouvir eu falar. Falo sim. Mas se tem uma coisa que dificilmente você vai ouvir eu falar é sobre política. Prefiro falar de Jesus. Sabe? Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Nós vamos ministrar sobre a tua vida nessa noite uma unção de governo. De governo, uma unção de governo. E talvez você pense, pastor, é porque você não sabe qual é a minha situação. O troço está feio. Está pegando. Você não sabe. Está destruído, pastor. Eu fui roubado. Sabe, o inimigo está roubando tudo que tenho. Está levando. Oh, querido. A palavra que eu quero lançar sobre a tua vida nessa noite. É que Deus ainda conta com você para libertar os seus. Para salvar a sua geração. Para fazer a diferença na terra, queridos. Ser igreja e não fazer a diferença não é igreja. Sabe, ser igreja e não governar não é igreja. Ser igreja, queridos, e não fazer a diferença no mundo não é igreja. Ser igreja e não dominar não é ser igreja. Nós somos chamados para governar. Eu quero ministrar sobre você uma autoridade, uma unção de governo. Eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite. Se você se sentir à vontade, eu gostaria que você saísse do seu lugar. Viesse até aqui. Viesse até aqui. Eu quero abençoar você nessa noite. Sabe aquele negócio de timidez? Você vai orar para alguém e você diz assim: Senhor, olha, estou orando aqui, mas essa doença vai ficar aqui se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, ela sai. Não, a partir de hoje você terá uma unção de governo. Você vai dizer, ela vai sair. E ela vai sair. Quando você ministrar uma porta aberta, você não vai dizer, vai abrir aqui. Se quiser abrir, vai abrir. Se não quiser, não vai abrir. Não, não é isso. Se Deus colocou no seu coração e você está ministrando por uma porta aberta, ela vai abrir. Você vai dizer, ela vai abrir, e ela vai abrir, pronto, acabou. Se você vai dizer, Deus vai resgatar esse daqui, você não vai mais orar assim, Senhor, olha, se o Senhor quiser, o Senhor resgata. Se o Senhor não quiser, o Senhor não resgata, não. Você vai dizer, ó Senhor, existe sobre mim uma unção de governo. E eu profetizo o resgate desse daqui, ele vai ser resgatado.